Antes de começar, queria fazer uma pergunta para os amigos. O que vocês acham de colocar o Flamengo no avião de volta para os Estados Unidos? Não é nem para disputar o Mundial, não, galera. É só para parar com a encheção de saco de tantos problemas. Tá brincadeira, viu? Bom, vamos lá? Hoje é dia de Mengão, retorno do Campeonato Brasileiro, Flamengo defendendo a liderança da competição. Vamos falar sobre isso. BAP explica o porquê do não ao Mickey Johnston. Nossa, esse nome é brincadeira, viu? Pedro é cortado do jogo de hoje. E tem explicação, viu, galera? Matheus Gonçalves, de novo, se aproximando do Cruzeiro. Também tem. Flamengo já fez documento e entregou para Felipe Luiz para renovação de contrato. Grêmio quer ser esperto, mas também quer se aproveitar do momento e, de novo, faz investida em Everton Cebolinha, ou seja, Mengão pegando fogo. Ah, meu Deus. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O sonho do Grêmio em ter de volta Everton Cebolinha não é de agora. Desde o ano passado existe sondagem, algumas investidas e contatos para ver sobre a possibilidade de ter o jogador ou não. A princípio, existia a falta de dinheiro na contratação do atleta, o que impedia uma investida por parte do Clube Gaúcho. Agora, surge uma nova informação. Já houve contatos entre Grêmio, Cebolinha, Flamengo, com o intuito de repatriar o jogador. Internamente, dentro do Flamengo, essa situação ela é meio que indefinida. Existem divisões de pensamentos. Uns acham que sim, outros que não. Tudo bem. Agora, olha que interessante a situação do Grêmio na parada. Eles entendem que o jogador poderia ir para o Clube Gaúcho por empréstimo, com valor de passe fixado. Mas aí tem uma malandragem. Qual é? Final de contrato de Everton Cebolinha é 2026. O jogador só poderia disputar pelo time gaúcho a Copa Sul-Americana, já que Campeonato Brasileiro já fez todas as partidas que poderia, são 7, pelo Flamengo. Assim, ele não atuaria nessa competição. Mas, empréstimo até final do ano, valor de passe fixado com o time tendo a obrigação, eles entendem que quanto menos tempo de contrato tem, menos valor teriam de pagar ao rubro-negro. O que vocês acham disso, galera? Pego hoje, pago depois com valor mais baixo. Eu não gostei disso, não. Só o Grêmio mesmo, né? Só time gaúcho, né? A Internacional que o diga. Bom, galera, seguindo com as notícias, e o clima no Ninho do Urubu aparentemente voltou a esquentar aí, viu, galera? O Pedro está fora do jogo de hoje contra o São Paulo. E não é por conta de lesão, tá, galera? A decisão partiu do técnico Felipe Luiz. O Flamengo encara o São Paulo hoje pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a grande notícia é a ausência do atacante Pedro, que foi cortado por Felipe Luiz. E o motivo vai além do campo, galera. No último treino, antes da partida, o Pedro não participou do coletivo e por isso o treinador decidiu não relacionar o camisa 9. Mas essa decisão escancara um momento delicado do atacante no clube. Segundo o GE, galera, no treino de quarta-feira aconteceu um episódio que simboliza aí esse clima estranho. O Pedro participou de 2 blocos do treino coletivo. Seria poupado no terceiro e depois voltaria para o quarto
bloco, quarto e último bloco, né? Mas antes disso, ele avisou ao auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e saiu do treino. O GE apurou, galera, que essa atitude incomodou integrantes da comissão técnica e também alguns jogadores. Para eles, o Pedro deixou o treino antes do fim sem um motivo justo. Na quinta, o camisa 9 participou do treino normalmente. Na sexta, no entanto, ele foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora do jogo de hoje. E tem mais nessa história aí, tá, galera? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, a decisão de Filipe Luiz foi por falta de comprometimento nos treinos. Pedro não estaria se dedicando como esperado. E o corte seria mais um recado aí pro restante do elenco. Bem parecido com o que foi feito com o Wallace Ian, tá, galera? Vocês devem se recordar disso aí. No sábado passado, após aquela polêmica que envolveu o nome do jogador, Pedro teve uma reunião com o Filipe Luiz e também com 4 capitães do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandro e Léo Pereira. Eles prestaram apoio, mostraram que o jogador é muito importante para o clube, mas também cobraram mais comprometimento e foco do Pedro no dia a dia. Vamos ver como será daqui pra frente. Né? 2 detalhes aí. Perna pesada, o Pedro já tá quase 3 meses, né, galera? Vamos ser sinceros, tá difícil mexer dentro de campo. E a segunda fica por conta de recordação. Um jogador polêmico que passou pelo Flamengo, ficou basicamente 2 anos sem apresentar um futebol decente dentro de campo, era o Gabriel Barbosa. Agora, esse defeito com treinamento, eu não lembro de ter visto nenhuma vez. Fica a dica. Seguindo com as notícias, Filipe Luiz volta a ser pauta no Flamengo. Tem contrato até final de 2025. A gente já havia divulgado que assim que voltasse dos Estados Unidos, a diretoria ia sentar para conversar com o treinador. Qual o objetivo? Estender o prazo de contrato dele com o Mengão. E o Mengão já pôs na mesa. É assim que funciona, né? Já tem contrato feito, basta somente a aprovação do Filipe Luiz ou alguma mudança de cláusula dentro do que o Flamengo está oferecendo até 2027. Na visão da diretoria, o desempenho do time sob o comando dele tem sido muito bom, o que já é realmente bastante interessante. Vamos ser sinceros, galera, tempo ao tempo, ele mostra uma produtividade realmente sensacional comandando o Flamengo. Percalços acontecem com todos. Além disso, o fato de ele ser um líder de vestiário e com um potencial enorme de, sem dúvida nenhuma, crescer demais na carreira, isso é algo que faz com que o Flamengo fique atento ao trabalho dele e queira que seja longínquo. E galera, o objetivo também é blindar o treinador. A gente sabe, do mesmo jeito que JJ lá de 2019 para 2020 foi negociado com o Benfica, com eles pagando a multa rescisória e ele só foi embora, qualquer um pode chegar, pagar a multinha do Felipe, ele bater asas e voar. Então, realmente, o Flamengo tem que se prevenir. Eu espero que nos próximos dias essa situação seja realmente ajustada, que o Felipe, apesar de sempre demonstrar tranquilidade em seu trabalho, tenha ainda mais para desenvolver e impor dentro do Flamengo. A gente quer um técnico comandante, não um técnico coadjuvante. O que ele fez com relação ao Pedro, se essa é realmente a verdade, para mim, corretíssimo. Não existe estrela, não existe coadjuvante. Existe treinador, jogador e time. Ponto. Profissionalismo. Sempre. Bom, galera, e seguindo com as notícias, o presidente BAP falou. E falou muito. Esse gosta de falar, viu, galera? Por fim, né? Bom, em uma entrevista que foi publicada aí pela Flamengo TV ontem, ele fez um balanço dos primeiros 6 meses de gestão e abriu o jogo também sobre contratações. Entre os assuntos mais comentados, o dirigente explicou, galera, a polêmica
da desistência em contratar o atacante Mickey Johnston, que seria comprado por 5 milhões de libras e já tinha até passagem aí comprada, né, para chegar no Rio de Janeiro no último dia 8. Mas tudo bem. Eu toda vez que a Ju fala Mickey Johnston, eu penso no Mick Jagger e eu me confundo, falo o nome errado. Bom, galera, segundo o BAP, a avaliação médica é só uma das etapas no processo de contratação de um atleta. Como o clube analisa muitos jogadores, só os que realmente avançam num funil que é feito pelo clube passam por esses exames. Ele deu um exemplo bem claro aí. Se o jogador só aguenta 900 minutos por temporada e o Flamengo precisa de alguém para jogar 4.000, não faz sentido contratar, por melhor que seja esse atleta tecnicamente. Só que aí fica aquela pulguinha. Tá, mas por que o cara já estava com a passagem comprada então? Então, essa para mim é a grande polêmica. Tudo bem. Bom, seguindo. O foco, segundo ele, é pensar no que é melhor pro Flamengo a longo prazo, mesmo que isso torne o processo um pouco mais demorado. O BAP também comentou sobre a polêmica com o José Botto e negou qualquer interferência fora do papel dele. Ele explicou que não é ele quem escolhe jogador, mas que tem sim a função de cobrar o scout. Pô, você tá falando que esse jogador, ele é ótimo. Tudo bem, mas ele é ótimo por quê? O que ele tem de diferente ali que torna ele um ótimo jogador para o Flamengo? Citou até um caso de um zagueiro da seleção brasileira que encantou no começo, mas que ele não servia para o estilo de jogo do Flamengo atual. Ele era lento e só funcionaria em um time com linha baixa, o que não é o caso do Mengão. E para fechar, galera, o BAP também prometeu uma janela de transferências mais agressiva, bem diferente da janela do início de ano, na qual o clube contratou somente o Juninho e o Danilo. Vamos ver, né? A janela já se abriu, estamos esperando. A reestruturação dentro do Flamengo, sem dúvida nenhuma, era esperada. A gente já tinha entendido que o início do ano, principalmente da chegada do Botto, era de observação, entender e na janela de meio de ano começar a fazer cortes e contratações de acordo com as características que ele e a comissão técnica entendiam como correta. E parece que é isso que realmente vai acontecer. Seguindo com as notícias, Matheus Gonçalves jogou pelo Sub-20 no meio de semana, fez 2 gols com aço, ou seja, 2 golaços, passou por entrevista, também a Ju, inclusive, até trouxe parte da entrevista dele, falando que ele pediu para descer para o Sub-20, que ia conversar com o Felipe Luiz, que estava disposto a se empenhar e que se não houvesse possibilidade, poxa, bater as asas, procurar outros caminhos, até porque o jogador precisa jogar, não é assim? O namoro do Cruzeiro, principalmente com essa nova gestão com o jogador, já vem desde o início do ano. Lá atrás, eles tentaram a contratação de Matheus Gonçalves, o Flamengo simplesmente disse não. Agora, o Cruzeiro vem com uma oferta de 3,5 milhões de euros, algo ali na casa de 22,5 milhões de reais. E dessa vez, ao que tudo está indicando, o Flamengo pode aceitar. Quais são as bases? O Flamengo quer pagamento à vista e 50% dos direitos federativos do jogador. Inicialmente, o time mineiro veio com 70% mais o valor. À vista, acho que para o dono da SAF do Cruzeiro hoje, não é muito problema não, isso aí ele dá risada. Agora, com relação ao percentual, ele não curtiu muito não, ele queria ficar com os 70%. O impasse está mais ou menos aí, junto com o pagamento. O Flamengo aguarda ainda esse aceite do Cruzeiro. O Cruzeiro tenta ver se consegue ganhar um pouquinho mais do percentual do jogador. Apesar disso, o Flamengo entende que ele estando numa vitrine também como é o Cruzeiro, pode aparecer oportunidades de ganhos futuros, o que valorizaria mais e traria mais lucro ao Mengão numa eventual venda. Aguardar e ver, mas aparentemente Gonçalves, hoje com 19 anos, pode estar indo para a Raposa. Ah, meu Deus. Bom, galera, e para finalizar,
Hoje é dia de Mengão, meus amigos. Ufa, que por fim. isso? Quanto tempo? Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje à tarde, às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, galera, terá transmissão da Globo e também do canal Premier. O árbitro da partida será ele, Wilton Pereira Sampaio. Eu acho engraçado que os dois árbitros que estavam no Mundial, todos apitaram quietinhos, sem polêmica. Vai chegar hoje, vocês vão ver o que é o Wilton dentro de campo. Vão se sentir a última bolacha do pacote, mas tá tudo louco. bem. Bom, galera, e a provável escalação do Flamengo para hoje é Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. E aí, curtiu? Adoro esse time. Adoro esse time. Pra mim, perfeito. Bom, e lembrando a vocês, galera, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo. Que saudade! E contamos muito com a presença de todos vocês. Então, já sabem, né? Acabando lá, corre todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que acontecer nesse jogo de hoje. É isso. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado, tô confundindo com domingo, horário de jogo diferente, um excelente sábado a todos vocês, sorte pra nós! Nesse jogo de hoje à tarde, nos vemos na live. É isso. Amigos e amigas, tchau, tchau.